Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. 1 Reis 5, verso 12. Como o Senhor concedeu sabedoria a Salomão, eu não sei. Mas eu sei que ele prometeu que lhe daria sabedoria e cumpriu sua palavra. Quanto mais se pensa nisso, mais notável parecerá o fato. Salomão não nasceu sob as circunstâncias mais promissoras para a sabedoria. Como filho querido de um pai de certa idade, era muito provável que ele fosse mimado. Como um jovem que subiu ao trono antes de estar apto para isso no curso da natureza, era muito provável que ele tivesse cometido grandes tropeços e erros. Como um homem de fortes paixões carnais, que no final o dominou, ele parecia mais propenso a se provar um devasso do que um filósofo. Como uma pessoa que possui grande riqueza, poder ilimitado e prosperidade contínua, ele teve pouco daquela experiência de provação pela qual os homens adquirem sabedoria. Quem eram seus professores? Quem o ensinou a ser sábio? Sua mãe, impenitente, pode ter colocado diante dele muita moralidade e religião sadia, mas jamais poderia ter lhe transmitido o eminente grau de sabedoria que o elevou acima de todos os outros homens e o colocou no auge da fama. Ele tinha mais conhecimento do que os outros e, portanto, antes não poderiam ter transmitido sua sabedoria a ele. Os sábios se sentaram a seus pés, e sua fama trouxe peregrinos dos confins da terra. Nenhum deles poderia ter sido seu tutor, já que ele os superou a todos. Como esse homem ascendeu à preeminência absoluta da sabedoria, de modo a fazer de seu nome, em todos os tempos, o sinônimo de um homem sábio. É um processo muito misterioso a criação de uma mente tão superior. Quem deve dar sabedoria a um jovem? Você pode dar conhecimento a ele, mas não sabedoria. Nenhum tutor, nenhum mestre, nenhum líder religioso pode dar sabedoria a outro homem. Eles têm de se esforçar bastante para conseguir um pouco dela para si mesmos. No entanto, Deus deu a Salomão grandeza de coração como as areias do mar e sabedoria inigualável, pois Deus pode fazer todas as coisas. Por meios conhecidos apenas por si mesmo, o Senhor produziu no jovem rei uma capacidade de observação, raciocínio e ação sensata, raramente ou nunca mais igualada. Admiramos frequentemente a sabedoria de Salomão. Convido-os ainda mais a admirar a sabedoria de Deus, por quem foi produzida a maravilhosa genialidade de Salomão. A razão pela qual o Senhor realizou essa maravilha em Salomão foi porque ele havia prometido fazê-lo. E ele está certo de manter sua palavra. Muitos outros textos da Bíblia serviriam ao meu intento, assim como 1 Reis 5,12. Pois tudo o que desejo extrair dele é isto: tudo o que Deus prometeu a alguém, ele certamente lhe dará. Seja sabedoria para Salomão, ou graça para você, se o Senhor fez a promessa, ele não permitirá que ela se torne letra morta. O Deus que cumpriu sua palavra, nesse caso tão notável, onde o assunto estava tão completamente além do poder humano e estava cercado de circunstâncias tão desvantajosas, cumprirá sua promessa em outros casos, por mais difícil e misterioso que seja o processo de execução. Deus sempre cumprirá sua palavra ao pé da letra, sim, e ele normalmente irá além do que a letra parece significar. Nesse caso, enquanto Deus concedeu sabedoria a Salomão, ele também lhe acrescentou riquezas e mil outras coisas que não estavam estipuladas no pacto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, conforme a vontade de Deus. Aquele que faz promessas sobre bênçãos infinitas entregará as coisas do cotidiano como se fossem algo de menor valor e as entregará como se fossem algo perfeitamente natural. Do caso de Salomão e de milhares de outros semelhantes, aprendemos, antes de tudo, que a regra que rege o ato de Deus doar é esta: ele concederá aquilo que prometeu. As páginas da história brilham com ilustrações dessa regra. O Senhor prometeu a nossos pais que caíram no pecado que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Eis que aquela maravilhosa semente da mulher apareceu e obteve para si e para nós a gloriosa vitória da nossa redenção.
No cumprimento dessa promessa singular, temos segurança do cumprimento das demais promessas divinas. Quando Deus prometeu a Noé que ele estaria seguro na arca, Noé sabia que essa segurança era certa. Nenhuma daquelas inúmeras ondas que destruíram o mundo antediluviano poderiam invadir seu lugar de segurança. Quando Deus disse a Abraão que lhe daria um descendente e uma terra que deveria ser a posse desse descendente, parecia impossível. Mas Abraão acreditou em Deus e, no devido tempo, alegrou-se ao contemplar Isaque e ver nele o herdeiro prometido. Quando o Senhor prometeu a Jacó que estaria com ele e o abençoaria, ele manteve sua palavra e lhe deu a libertação pela qual Jacó lutou no val do Jaboque. Quando as tribos de Israel foram reduzidas à escravidão no Egito e o faraó as manteve com mão de ferro e não as deixou ir, aquela promessa de longa data de que os descendentes de Israel deveriam possuir a terra que manava leite e mel parecia que nunca seria cumprida. Mas Deus, que se comprometeu por seu povo, os tirou do Egito, com poderosa mão e com braço estendido, diz Deuteronômio 26:8, no mesmo dia em que prometeu resgatá-los. Ele também dividiu o Mar Vermelho e conduziu seu povo pelo deserto, pois garantiu que o faria. Ele fendeu o Jordão em dois e expulsou os cananeus diante do seu povo, e deu a Israel a terra para a sua herança, assim como havia prometido. As histórias da fidelidade do Senhor são tantas que o tempo nos faltaria para enumerá-las todas. As palavras de Deus sempre foram justificadas no devido tempo pelos atos de Deus. Ele tem lidado com os seres humanos de acordo com sua promessa. Sempre que eles tomaram posse da promessa e disseram, faze como disseste, Deus respondeu ao apelo e provou que a confiança nele não é vã. No decorrer de todas as eras, a regra invariável de Deus tem sido manter sua palavra ao pé da letra e no tempo oportuno. Essa é uma conversa difícil de engolir, diz alguém. Então desceremos a um nível mais palatável. É a maneira de Deus manter sua promessa a cada indivíduo. Nós mesmos somos testemunhas vivas de que Deus não esquece sua palavra. Dezenas de milhares de nós podemos testemunhar que confiamos nele e que nunca fomos decepcionados. Eu já fui um pecador de coração destroçado, acovardado sob a nuvem da ira onipotente, culpado e autocondenado, e senti que se eu fosse banido para sempre da presença do Senhor, eu não poderia dizer uma palavra contra a justiça da sentença. Quando li em sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como está em 1 João 1,9, eu fui até ele. Tremulamente, resolvi testar sua promessa. Reconheci minhas transgressões ao Senhor e ele perdoou a iniquidade do meu pecado. Não estou contando nenhuma história vazia, pois a paz profunda e repousante que tomou conta do meu coração no momento do perdão foi tal que parecia que eu tinha começado uma nova vida, como de fato eu havia começado. Foi assim que aconteceu. Ouvi num dia do Senhor um homem simples falar sobre aquela promessa. Olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra. Eu não consegui entender como o simples fato de olhar para Cristo poderia me salvar. Parecia um ato muito banal para produzir um resultado tão grandioso. Mas como eu estava pronto para tentar qualquer coisa, eu olhei para Jesus. Foi tudo que fiz. Era tudo o que eu podia fazer. Olhei para aquele que se propôs a ser a propiciação pelos nossos pecados, como está em 1 João 2,2. E num instante vi que estava reconciliado com Deus. Vi que se Jesus sofreu em meu lugar, eu não precisaria sofrer. E que se ele carregou todo o meu pecado, eu não teria mais pecado para carregar. Minha iniquidade deve ser apagada se Jesus a carregou em meu lugar e sofreu toda a sua penalidade. Com esse pensamento, surgiu em meu espírito um doce sentimento de paz com Deus através de Jesus Cristo, meu Senhor. A promessa era verdadeira e descobri que era mesmo. Aconteceu há uns 36 anos, mas nunca perdi o sentido daquela salvação completa que encontrei então. Nem perdi aquela paz que tão docemente surgiu em meu espírito. Desde então, nunca confiei em vão em uma promessa de Deus. Fui colocado em situações de grande perigo, conheci uma grande necessidade,
Senti uma dor aguda e fui oprimido por incessantes ansiedades. Mas o Senhor tinha sido fiel a cada linha da sua palavra. E quando confiei nele, ele me conduziu através de todas as circunstâncias sem uma frustração. Sou compelido a falar bem dele e o faço. Para isso, eu empenho a minha palavra e honra, sem hesitação ou reserva. A experiência de todos os crentes é praticamente a mesma. Começamos nossa nova vida de alegria e paz, crendo no Deus da promessa. E continuamos a viver da mesma maneira. Uma longa lista de promessas cumpridas está presente em nossas lembranças felizes, despertando nossa gratidão e confirmando nossa confiança. Temos testado a fidelidade de nosso Deus ano após ano, de muitas maneiras, mas sempre com o mesmo resultado. Fomos até Ele com promessas das coisas comuns da vida, relacionadas com o pão de cada dia, o vestuário, os filhos e o lar. E o Senhor nos tratou com bondade. Recorremos a Ele com relação a doenças, calúnias, dúvidas e tentações. E Ele nunca nos falhou. Ele se preocupa conosco até nas pequeninas coisas. Até mesmo os cabelos de nossa cabeça foram enumerados. Quando parecia muito improvável que a promessa pudesse ser cumprida, ela foi cumprida com uma exatidão notável. A falsidade das pessoas nos decepciona, mas exultamos e nos alegramos na veracidade de Deus. Nossos olhos se enchem de lágrimas em pensar nas formas surpreendentes como o Senhor nosso Deus tem trabalhado para cumprir suas graciosas promessas. Como dizem os versos, até agora provamos que essa promessa é boa, que Jesus a ratificou com sangue. Ele ainda é fiel, sábio e justo, e ainda nele os crentes confiam. Então me deixe falar livremente a todos os que confiam no Senhor. Filhos de Deus, seu Pai Celestial não tem sido fiel a vocês. Essa não é a sua experiência constante, a de que vocês estão sempre falhando, mas Ele nunca falha. Bem disse o nosso apóstolo, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Podemos interpretar a linguagem divina em seu sentido mais amplo e descobriremos que a promessa do Senhor é mantida até o máximo do seu significado. A norma que rege seu ato de doar é ampla e generosa. A promessa é um grande recipiente e o Senhor o preenche até transbordar. Como o Senhor, no caso de Salomão, lhe deu como lhe havia prometido, assim Ele o fará em todos os casos, enquanto o mundo estiver de pé. Ó querido, acredite na promessa e assim prove que é um herdeiro dela, que pelo amor de Jesus, o Espírito Santo o conduza a fazer isso.